Olá, eu sou o professor Paulo Macedo e estou aqui para mais uma aula de Ciência da Natureza do 8º período e 9º ano. Hoje com o título Introdução à Genética e a Primeira Lei de Mendel. Genética estuda os genes e sua transmissão. Gene é um trecho, é um pedacinho do DNA que tem a informação genética. E onde está isso? Na célula. No núcleo da célula, aqui no centro, se nós puxarmos aqui, nós temos aqui dentro o cromossomo, que é uma macromolécula de DNA, onde nela estão gravadas, vamos dizer assim, as características, quer dizer, os genes, né, de cada indivíduo, representada aqui por essas fitinhas verdes, alaranjadas, né? Então, esse cromossomo é formado por um DNA do pai e o DNA da mãe, certo? E neles estão, então, configurados assim as informações genéticas num lugarzinho que a gente chama de gene. O gene, então, é um pequeno trecho do DNA que tem informação genética. Genótipo é a constituição genética de um organismo. E o fenótipo são as características de um indivíduo, isto é, a sua aparência. É claro que o fenótipo é igual ao genótipo mais o meio ambiente, porque dependendo do meio ambiente, das condições onde o indivíduo mora, sua alimentação, o seu fenótipo pode ser modificado, certo? Hereditário, o que é isso? São as características que passam de pai para os filhos. Vamos lá. Aqui nós temos os cromossomos, a representação dos cromossomos que estão presentes no ser humano. Cada ser humano tem 46 cromossomos, isto é, 23 pares, dos quais 22 pares são cromossomos homólogos. Esses chamados também de autossomos são os cromossomos comuns a homens e mulheres, denominados de cromossomos homólogos. Agora, desses 23, um deles, ou um par deles aqui, é o cromossomo que dá o sexo do ser humano. No caso da mulher é XX, no caso do homem é XY. O cariótipo é o conjunto de cromossomos de um indivíduo. Então, esses cromossomos aqui, o conjunto deles chama-se o quê? Cariótipo. O cariótipo da mulher apresenta 22 pares de cromossomos e um par de cromossomo sexual, certo? Então, veja só, 22 são iguais tanto em homens como em mulheres. E o último aqui, o 23, para a mulher é XX e para o homem é XY. Vamos ver adiante. Observe aqui, eu tenho os cromossomos, tá certo? Os mesmos que tenho nas mulheres, eu tenho nos homens, 22 pares, tá vendo? Os carióticos. Agora, do homem aqui, você vê que tem mais um par aqui, que é XY, que é o responsável pela masculinidade do homem. Esse aqui diz que é do homem. Se fosse XX, seria da mulher. O cariótipo do homem apresenta 22 pares de autossomos. Esses autossomos aqui, 22, são iguais para homem e mulher. E um par de cromossomo sexual, no caso do homem, XY. Vamos entender um pouco mais sobre genética e o que são os genes. Hoje vamos falar de um tema muito apaixonante, a genética. Quem me pode dizer que é um gene? Um gene é uma parte do DNA que transmite a informação genética. Muito bem, mas vocês sabem o que é a informação genética? São todas as características que herdamos dos nossos pais. Excelente! Na grande maioria das células do corpo, cada um de nós tem 2 jogos de DNA. E por quê? Porque recebemos um jogo de cada um dos nossos pais. E, por sua vez, eles também têm este jogo duplo de DNA que herdaram dos seus pais. No entanto, existem algumas exceções. Como quais? Como as células sexuais ou gametas, que têm um só jogo de DNA. Estes gametas provêm de células que dividem pela metade sua quantidade de DNA. No homem falamos dos espermatozoides e nas mulheres dos óvulos. Quando uma célula se divide, também se divide seu material genético, deixando um só jogo de DNA em cada célula. Todo este processo se chama meiose. Na fusão destes gametas, ambos os jogos de DNA juntam-se para formar a primeira célula do nosso corpo, chamada zigoto. Ou
Ou seja, que cada uma das milhões e milhões de células de nosso corpo provém dessa primeira célula? Isso mesmo. Em cada um de nós, esse zigoto se dividiu para formar duas células. Ao dividir-se, deram 4, que se dividiram novamente para dar 8, 16, 32 e assim até completar todo o nosso corpo. Claro, mas a diferença entre este tipo de divisão celular e a que se produz quando se formam os gametas é que aqui as células não dividem seu DNA pela metade e se mantêm sempre com o mesmo número de jogos, ou seja, 2. Mas como fazem as células para dividir-se em 2, sem dividir seu DNA pela metade? Esta é uma forma de divisão chamada mitose. Antes de dividir-se, a célula faz uma cópia exata do seu material genético. Cada uma dessas cópias irá para cada uma das células filhas. Faz uma xerox das células? Essa ideia pode ajudar você a compreender a mitose. Eu estava procurando você porque eu queria te convidar para uma festa muito divertida. Nossa, uma festa? Que bom! E o que se comemora? É o aniversário dos meus primos. Como dos meus primos? Quantos primos você tem que fazem aniversário no mesmo dia? Acontece que eles são gêmeos. Não sabia que você tinha primos gêmeos. Mas se eu conheço um primo seu? Claro, ele sempre estava sozinho. Na verdade, você só viu uma vez cada um. Mas como são muito parecidos, pensou que era o mesmo. Você não estará se confundindo e na verdade são gêmeos não idênticos? Estou dizendo que eles são muito parecidos. Não, o que eu estou perguntando é se são geneticamente iguais ou se seus genes são diferentes. Como vão ter genes diferentes se nascem os dois da mesma barriga? Ai, Mate, isso não tem nada a ver. Afinal, o que eles são? Gêmeos monozigóticos ou dizigóticos? Oh, por parecidos que são, eu diria que são monozigotos, ou seja, idênticos. Seria muito chato cumprimentar 2 vezes a mesma pessoa. Bem, então nós vimos no vídeo anterior que os gametas, né, que justamente na mulher o óvulo e no homem é o esperma, eles são formados por 23 cromossomos. Por que isso? Porque essas células, para serem formadas, as células que lhe deram origem sofrem um fenômeno chamado mitose, nos quais eles dividem as informações genéticas ao meio, né? E cada um delas então fica com 23. No caso, no homem fica com 23 cromossomos, na mulher com 23 cromossomos. Quando eles se unem, isto é, quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, então eles vão se unir, né, numa célula chamada zigoto e vão se dividir em 2, depois 4, depois 8, 16, 32, até formar um indivíduo. E essas multiplicações, né, chamadas de mitose, né, é que vão dar origem aos novos indivíduos. Nesta multiplicação, pode haver então a formação de gêmeos idênticos, isto é, tem a mesma carga genética, são exatamente iguais, né? E pode haver também, no caso da fecundação, quando ocorre a fecundação, um espermatozoide fecundar um óvulo e, tendo um outro óvulo lá também, um outro espermatozoide fecundar outro óvulo. E assim, então, nós vamos ter os gêmeos que a gente chama de gêmeos fraternos, já não são gêmeos idênticos, ok? E, evidentemente, as placentas também serão separadas. No caso dos gêmeos idênticos, é uma única placenta com os mesmos embriões. Bom, gametas são células sexuais. Como todos sabemos, óvulo é o gameta feminino e o espermatozoide o masculino. Vamos adiante. Gêmeos idênticos e gêmeos fraternos. Os gêmeos idênticos são formados quando um óvulo fecundado por um espermatozoide se divide em 2 células completas. Estas 2 células continuam seu desenvolvimento embrionário, formando 2 gêmeos idênticos que possuem genoma, quer dizer que a mesma carga genética, são iguais, por isso têm o mesmo sexo, dividem a mesma placenta e são morfologicamente idênticos. Já os gêmeos fraternos não são idênticos, pois são provenientes de óvulos diferentes. Durante a ovulação, a mulher libera 2 ou mais óvulos e cada um deles é fecundado por um espermatozoide. Os zigotos formados vão se desenvolver independentes um do outro em placentas diferentes. Ok? Gregor John Mendel é considerado o pai da genética. Foi ele que começou
deu início ao estudo da genética. Mendel não era de família tradicional e nem era rico. Então, para poder continuar seus estudos, ele ingressou no monastério e se tornou monge. Aqui nós temos uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena foto, né, um desenho das ervilhas. Observe, umas têm coloração roxa, né? E as outras têm coloração branca, as flores. E foram essas justamente que ele fez os cruzamentos. Aqui tem uma foto das ervilhas, no caso, ervilhas verdes. Tem as amarelas também que nós vamos ver. Essa ervilha tem aqui ervilha de cheiro, Pisum sativum. Essa espécie foi a espécie que ele utilizou para fazer os seus estudos genéticos. Mas por que ele usou ervilhas? Porque a ervilha ela tem um ciclo de vida muito curto, quer dizer, entre 2 e 3 meses já está completo o seu ciclo de vida, e ele poderia então fazer os cruzamentos que ele desejava, ver então as suas novas gerações e concluir então os cruzamentos que foram feitos, ok? Mendel, o pai da genética, descobriu que seres sexuados passavam metade das informações ou características dos pais para os filhos, sendo metade do pai e metade da mãe. Mas nem todas essas características se manifestavam de forma visível, mas ele sabia que elas estavam lá em algum lugar do organismo. Apesar de perceber esses padrões de herança, ele não sabia o que era passado exatamente de um indivíduo para outro. Aqui nós pegamos um pedacinho do cromossomos para mostrar para vocês aquela molécula do DNA bem grande que nós vimos lá no início da nossa apresentação. Aqui nós temos então um cromossomos e aqui teriam várias faixas, né, que são os locos gênicos, aonde estão situados as informações genéticas, ou seja, os genes. E nós chamamos este cromossomo, né, ele estava ligado aqui neste ponto com o outro, fazendo aqui uma espécie de X, um centrômero, e a gente separou ele então para mostrar melhor para vocês. Então nós temos aqui o cromossomo que foi de origem da mãe, está aqui cromossomo herdado da mãe. E aqui tem uma informação no gene, né, que é responsável, pelo exemplo, pela cor. No caso aqui, a cor amarela. Certo? Que cor amarela é essa? Ele pegou a ervilha e então cruzou uma ervilha amarela com a ervilha verde. E essa informação verde e amarela, né, estão aonde? Nos cromossomos. Aonde? Num pedacinho do cromossomo que a gente chama de quê? De genes. E esses genes estão localizados num lugarzinho chamado locus gênico, ok? E quando então esses cromossomos se uniram, né, formaram indivíduos ou amarelo ou verde, dependendo da dominância. No caso das ervilhas, nós vamos ver que a ervilha, a coloração amarela, ela tem dominância sobre a verde. O que é isso? Ela é mais forte do que a verde e quando a gente faz o cruzamento, aparece ervilha. Quem aparece é o amarelo, sendo o verde então chamado de recessivo porque não aparece. Vamos ver como é que se dá isso. Experimento de Mendel. O que Mendel fez? Pegou uma ervilha pura, que ele tinha certeza exatamente que só era amarela, não tinha contaminação nenhuma no gene. Como é que ele fez isso? Ele pegou amarelo, cruzou com amarelo, até sair somente amarelo. Então, isso aqui é puro, certo? E uma ervilha que tinha sementes verdes. E disse, vou cruzar essa semente verde pura com essa semente amarela pura. E vou chamar de geração 1 que ela vai gerar. Vamos ver. Quando ele cruzou, as plantas que nasceram produziram somente sementes amarelas. O que ele concluiu? Bom, eu cruzei esse amarelo e esse verde, só deu amarelo. Isso quer dizer que só deu amarelo é porque, evidentemente, o amarelo é dominante. E o verde, que não aparece, é recessivo. Isto é, observe aqui, ó, tem um Vzão grande, que é deste amarelo, e um Vzinho pequeno, que é do verde. Como o amarelo é dominante, este não aparece o verde, só aparece o amarelo. É como uma pessoa que é casada, uma pessoa de olhos pretos, pura, com uma pessoa de olhos azuis, puro. O preto é dominante sobre o azul. Quando os seus filhos nascerem, todos vão nascer de olhos pretos. Mesmo que lá no seu gene tem um olhinho, um pedacinho, um gene, né, do olho azul.
que só pode aparecer se ela casar com uma outra pessoa que tenha, evidentemente, o gene azul. Então, ele chamou a cor amarela de dominante e a cor verde de recessiva. Vamos ver como é que se faz esse cruzamento. Esse cruzamento se faz através de um quadro de Punnett. Ele põe aqui os gametas, quais são? Vzão e Vzão, cor amarela. Vzinho e Vzinho, cor verde. Aí faz Vzão, cruza com Vzinho, dá Vzão, Vzinho. Depois, Vzão, cruza com Vzinho, dá Vzão, Vzinho. Agora de baixo, Vzão com Vzinho, dá Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Cada um desses aqui corresponde a 25%. Ou seja, a semente vai nascer amarela, amarela, amarela e amarela. E cada uma delas contribui com 25% do total. Observe, 25 mais 25, 50. 25 mais 25, 50. 50 mais 50, 100%. Vamos para frente. Mendel, então, viu que das 4 ervilhas, 3 eram dominantes, como nesse experimento aqui. Ele pegou, então, as filhas daquela geração, Vzão com Vzinho, Vzão com Vzinho, e disse, agora eu vou deixar elas cruzarem, porque essas plantas são hermafroditas, isto é, elas têm dois sexos, um sexo masculino e um negativo, e um feminino. Então, eles deixaram elas se reproduzirem. E quando elas se reproduziram, eles viram que nasceram das plantas, 3, na planta que nascia, 3 sementes eram amarelas e uma semente somente era verde. O que ele concluiu? Mendel viu que das 4 ervilhas, 3 eram dominantes, amarela, e uma recessiva, que é verde. Ou seja, 75% era dominante, quer dizer, amarela, que era 25, 25 mais 25, lembra? E outro sobrava só 25%, que era quem? Verde. Ok? Características recessivas, então, é do verde, pois a proporção era de 3 amarela para 1 de verde. 3 amarela, quer dizer, o amarelo é dominante. Mendel, então, concluiu que a cor da semente era determinada por 2 fatores. Um fator que era para gerar a semente amarela, que era dominante, e o outro fator que era para gerar a semente verde, que era recessivo. Aqui Mendel fez o cruzamento das ervilhas V maiúsculo com V minúsculo, V maiúsculo com V minúsculo, em que V maiúsculo simboliza a cor amarela, dominante, e V minúsculo simboliza a cor recessiva. Sempre nos exercícios, a cor dominante ou o caractere dominante vai ser representado por uma letra maiúscula e aquele que é recessivo sempre por uma letra minúscula. Aqui é o quadro de Punnett. Punnett mostra através desse quadro como se faz essas combinações de maneira bem simples. Acompanhe as flechas que vão aparecer mostrando como se faz essa combinação, pois você vai utilizá-las para resolver alguns exercícios. V maiúsculo com V maiúsculo, dá V maiúsculo com V maiúsculo. V maiúsculo com minúsculo, dá V maiúsculo com minúsculo. V minúsculo com V maiúsculo, dá V maiúsculo com minúsculo. V minúsculo com V minúsculo, dá V minúsculo com V minúsculo. Observe que cada um dos quadros representa 25%. Portanto, aqui ele tem 25% possibilidade de ter cor verde e 75% de possibilidade de obter a cor amarela. A primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores, estuda apenas uma característica. No caso, vimos a cor das sementes de ervilhas amarelas e verdes. Todas as características de um indivíduo são determinadas pelos genes, que se segregam, isto é, se separam na formação dos gametas, com um gene do pai e um da mãe. A segunda lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores independentes, ou ainda lei do dihibridismo, trata de 2 ou mais características ao mesmo tempo, por exemplo, cor e rugosidade da ervilha. Vamos ver então como ocorre a lei de Mendel, tanto a primeira como a segunda, através desse vídeo. Aqui, Mendel escolheu ervilhas, veja só, vagem amarela com sementes amarelas,
vagem verde com semente verde. Aqui a flor dessa ervilha é púrpura e aqui dessa ervilha é branca. Essas ervilhas, essas variedades, elas são hermafroditas, isto é, têm o sexo masculino e o feminino, e são, então, capazes de fazer a autopolinização. Para evitar a autopolinização, Mendel, então, abriu as flores e com uma tesoura foi e cortou a antera, que é esse pólenzinho aqui, ó. Ele vai cortar aqui para retirar. Aqui é o masculino. Já esse vermelho aqui que apareceu agora é o feminino. Ele vai cortar aqui, então, o órgão masculino e vai retirar o pólen. Retirou o pólen e levou, então, e separou num prato, onde ele escreveu pólen da flor branca. Utilizando o mesmo procedimento, ele foi na flor púrpura, abriu a flor, também pegou, aonde está justamente aqui essa antera, que é esses pólen aqui, também cortou e retirou. Lembrando que essa outra parte que ficou é a parte feminina. Depois, então, ele utilizou um pincel para passar em cada uma dos estigmas, que são os órgãos femininos. Com esse pincel, então, ele foi lá e passou no pólen da flor branca. E depois, então, passou no estigma, que é o órgão feminino da flor púrpura. Pegou outro pincel, passou, então, também no pólen, que está no prato da flor púrpura, e levou até a flor branca e passou no estigma da flor branca. Com isso, então, ele fez uma polimerização cruzada. Lembrando que Mendel não fez somente em duas plantas, mas fez em muitas plantas. Bom, vamos ver qual foi o resultado do cruzamento entre as duas linhagens. Observe, apareceram vagens dos cruzamentos que ele fez, apareceu vagens grandes, verdes, e quando ele abriu essas vagens, ele verificou que as sementes eram todas amarelas. Portanto, o amarelo cruzando com o verde dá somente amarelo, porque amarelo é dominante. Mas ele resolveu fazer outros cruzamentos, ou seja, ele pegou então inicialmente essas sementes híbridas, amarelo, porém com gene verde, e resolveu plantá-las para ver elas sendo plantadas, aguando e deixando elas sofrer uma autofecundação, o que nasceria, que tipo de ervilha nasceria. 2 meses depois, ele foi e verificou que as ervilhas já haviam brotado, já haviam nascido, já havia dado o fruto. Então, ele foi lá e foi observar o que havia acontecido. Observou que todas as ervilhas que nasceram, a flor era púrpura, ou seja, quando ele pegou, ele viu que havia tanto vagens amarelas como vagens verdes. E dessas que ele fez o cruzamento, também havia vagens lisas, que ele chamou de infladas, grandes, com vagens deprimidas, menores também. E ele abriu cada uma delas e contou as ervilhas, quantas amarelas tinha, e depois quantas verdes tinham em cada uma das vagens. Assim, da mesma forma, ele também contou quantas ervilhas enrugadas tinham, independente se eram verdes ou amarelas. E depois também contou quantas ervilhas lisas tinham em cada vagem. Por que isso? Porque ele queria fazer uma proporção, determinar qual era o percentual de cada uma. Então ele utilizou uma calculadora, na época talvez não tivesse, mas aqui a gente vai mostrar através de uma calculadora, como ele fez essas contas. Ele pegou o número total de ervilhas lisas que não eram enrugadas, independente se eram verdes ou amarelas, e ele somou, deu 5.474 ervilhas. E as que eram todas enrugadas, independente da cor, deu 1.850, que ele chamou de rugosas.
Dividindo essas ervilhas lisas pelas ervilhas rugosas, ele achou um valor igual a 3. Ou seja, o que estava dizendo? Estava dizendo que para cada 3 ervilhas lisas, 2 eram enrugadas. Perdão, para cada 3 ervilhas lisas, 1 era enrugada. Ou para cada par de ervilhas lisas, um par era de ervilha enrugada, independente da cor. Certo? Bem, depois ele pegou então ervilhas somente amarelas, independente se eram lisas ou eram enrugadas, e somente amarelas, e depois também somente verdes, e dividiu uma pela outra, e achou quanto? 3. Ele observou que para cada par de ervilhas amarela havia um par de ervilhas verdes. Depois ele fez também com as vagens, independente das vagens serem verdes ou amarelas, ele fez o seguinte: as vagens que não eram deformadas ou não eram enrugadas, pegou e somou, deu 882 vagens infladas, que eram bem lisinhas, né? E dividiu por 299, que eram vagens que eram deprimidas, ou seja, não eram lisas infladas, e achou 2,9. Isso quer dizer que para cada 29 pares da lisa, ele tinha 10 da enrugada. Da mesma forma, ele fez vagens somente verdes, 428, vagens somente amarelas, 152. Dividia uma pela outra. E este valor que ele achou corresponde justamente o número a proporção de vagens verde em relação a vagens amarela. Ou seja, a cada 28 pares de vagens verdes, nós tínhamos então 10 pares de vagens amarelas. Ok? Então, essa é a lei de Mendel, primeira e segunda lei. Primeira questão. Exercícios propostos. Cruzando-se ervilhas verdes, VV minúsculo recessivo, com ervilhas amarelas V grandes com B pequeno, os descendentes serão... Bom, você vai utilizar o quê? Aquele quadro de Punnett para resolver isso. Faça o quadro de Punnett para resolver essa questão. É a sugestão que eu dou. Segundo exercício, eu já dou o quadro de Punnett aqui para você e você vai tentar determinar o cruzamento de olhos de pessoas que têm olhos pretos, porém tem um gene recessivo do azul, com pessoas que têm olhos somente azul puro. Qual é a proporção de nascerem seus filhos com olhos azuis? Você vai escolher aqui a alternativa depois que fizer o exercício. Terceira e quarta questão. Você também vai utilizar o quadro de Punnett nessa terceira questão. E a quarta questão, você vai só ouvir o vídeo e vai ver aqui a resposta correta. Quinta e última questão, também de acordo com o vídeo, lá nós demos a resposta. Vocês vão ler cada alternativa e vai escolher aqui A, B, C ou D como resposta. Obrigado pela atenção, bom estudo.